Olá meninos, tudo bem? Agora a gente começa mais um capítulo do nosso curso de cálculos químicos. Vamos falar de gases, o estudo dos gases. Conteúdo importantíssimo para o que vem depois, cálculo estequiométrico, ok? Bom, vamos lá. Então, quando a gente compara os três estados físicos, qual a principal diferença que você percebe em relação aos três estados físicos? Bom, quando se pensa na diferença, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a estrutura microscópica da matéria. Bom, é uma verdade. No estado sólido, a gente tem as partículas mais fortemente unidas, né? As interações são mais fortes. No estado líquido, essas interações ficam um pouco mais amenizadas. No estado gasoso, praticamente não existem interações, onde as moléculas têm um grau de liberdade de movimentação muito grande. Mas não é essa a minha intenção. Quando a gente compara os três estados físicos, agora, nesse momento, a comparação que eu quero fazer é em relação a forma e volume. Presta atenção que é fácil de você entender. Olha só, quando se fala de estado físico sólido, vamos começar pelo sólido, que é até um pouco mais fácil, né? Quando se fala aqui, ó, sobre o estado físico sólido, uma partícula ou alguma substância sólida, ela tem forma constante e tem volume constante. Claro que a gente está desconsiderando aqui dilatações e contrações em relação à mudança de temperatura. Mas um sólido, quando você troca ele de recipiente, por exemplo, ele não muda seu formato e ele não muda seu volume. Quando se pensa no estado físico líquido, olha só, qual a característica de um líquido em relação à forma e volume comparando com um sólido? Quando você fala do estado líquido, o estado líquido apresenta volume constante, mas ele apresenta forma variável. Como assim? Ora, se você pega um recipiente contendo água, por exemplo, aqui eu tenho um recipiente contendo água no estado líquido, certo? Aqui, esse recipiente, se eu não me engano, tem um volume de 500 ml, isso mesmo, 500 ml. Se ele estiver cheio de água, eu tenho um volume de 500 ml e tenho a água no formato do recipiente, até porque o líquido, como ele se acomoda no recipiente, ele assume o formato do recipiente. Se eu trocar essa água de recipiente, passar para um outro recipiente, o que vai acontecer? Ela vai conservar o seu volume, mas vai mudar o seu formato. Por isso que a gente está falando volume constante, forma variável, ok? Quando se fala do estado gasoso, ora, compara forma e volume para o estado gasoso com os outros estados físicos. Aqui fica mais fácil você entender. O estado gasoso tem forma variável e tem volume variável também. Por quê? Porque um gás sempre ocupa todo o volume do recipiente que o contém. Isso é uma característica do estado gasoso. Se você pega uma certa massa de gás, essa massa nunca muda, 5 gramas de um gás qualquer, muda isso de recipiente, ele vai mudando de formato, ele vai mudando de volume. Não mudou a quantidade, mas muda formato e muda volume. Então, essas são as principais diferenças dos três estados físicos quando se fala de forma e volume. É só essa análise que eu quero fazer, né? Aqui a gente vai falar basicamente do estado gasoso. Então, olha só, quando se fala de estado gasoso, é importantíssimo que você entenda o que são as variáveis de estado. Variáveis de estado são 3 características que caracterizam um gás. E a primeira delas é em relação à pressão. Olha só, pressão, ela é o resultado de quê? Resultado das colisões que ocorrem entre quem? Ora, a pressão é o resultado das colisões que ocorrem entre as moléculas, entre as moléculas, ou eu poderia substituir a palavra moléculas por partículas, né? E as paredes do recipiente. Veja, se você tem muita colisão acontecendo entre moléculas e paredes do recipiente, esse gás está em alta pressão. Se você tem poucas colisões acontecendo entre moléculas e paredes do recipiente, esse gás está em baixa pressão, certo? Existem várias unidades de pressão, tá? Nós usamos principalmente 2. Quais as unidades? ATM e milímetros de mercúrio. Nós usamos principalmente 2. O ATM, que é a atmosfera, e o milímetro de mercúrio. Qual a relação entre elas? Ora, 1 ATM, ou 1 atmosfera, equivale a 760 milímetros
de mercúrio, tudo bem? Outra variável de estado é o volume ocupado pelos gases. Volume também é uma propriedade da matéria. O que mede o volume? Volume corresponde ao espaço ocupado pela matéria. Logo, para um gás, volume corresponde ao espaço ocupado pelo gás. É o espaço que ele ocupa no ambiente ou no sistema. Aqui, ó. É o espaço ocupado pelo gás. Normalmente corresponde ao próprio volume, ó. Ao próprio volume do recipiente que contém esse gás. Nós falamos agora há pouco que um gás ocupa sempre todo o volume do recipiente que o contém, certo? As principais unidades de volume, ora, tem várias unidades de volume, nós usamos muito o litro, o metro cúbico e o mililitros, né? Vou colocar duas relações aqui, ó. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. E também 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. A unidade principal de medida de volume que nós usamos é o litro, mas de vez em quando aparece mililitros bastante e metros cúbicos também, certo? E a terceira variável de estado é a temperatura. Ora, temperatura é a medida de quê? Ora, temperatura é a medida do grau de agitação das partículas ou das moléculas de um sistema. Se o sistema está em alta temperatura, as moléculas agitam mais. Se está em baixa temperatura, elas agitam menos, certo? As principais unidades de medida, a gente usa muito graus Celsius e Kelvin. Para as equações, sempre Kelvin, mas a temperatura normalmente é dada ou é pedida em graus Celsius. E lembra, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é a relação de conversão da temperatura em Kelvin para a temperatura em graus Celsius e vice-versa. Ok? Daqui a pouco a gente continua com as considerações do estado gasoso para o gás ideal, certo? Até a próxima aula.